Mas tem o tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Porque Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua parentela. Sai do lugar onde você está e venha para o lugar que eu irei te mostrar. E Abraão, sem pensar, ouviu a voz de Deus e foi. E com o tempo, Deus lhe fez uma promessa. Falou: Abraão, você terá filhos. Você será pai de uma grande nação. Uma grande nação. Imagine a responsabilidade daquele homem. Ser pai de uma grande nação, sendo que sua mulher já não podia mais ter filhos. Ele, quando o anjo lhe apareceu, ele estava com o seu corpo entorpecido, adormecido, porque a idade já era avançada, ele não tinha como ter filhos. Mas se Deus prometeu, ele é um Deus improvável. Aquilo que parece difícil aos nossos olhos, para Deus é muito fácil, porque o agir de Deus é diferente do nosso. Ele é muito diferente do que nós esperamos, porque nós queremos dar um jeitinho daquilo que Deus falou que ia fazer, e o jeitinho nosso não funciona. E ela viu, Agar viu, ela até sorriu quando o anjo falou: olha, Abraão, você terá filho. E ela falou: mas pensou ali, né? Mas já não pode mais, o homem já não tem condições de ter filho, porque está com a idade avançada. E ela também não. Mas nada é impossível para o nosso Senhor e Salvador. As promessas dele não mudam. Mas Agar se apressou, Sara se apressou e falou: Abraão, toma minha serva, uma mulher que ela trouxe do Egito, que servia diretamente a ela. Olha, Agar, agora vai ter um filho com Abraão. E Agar se deitou com Abraão, teve filho com Abraão, por nome de Ismael. E Abraão muito se alegrou. Só que Sara esqueceu que a promessa não estava em Agar. Porque quando Deus promete algo para alguém, se Deus prometer algo para o esposo, aquela promessa é para a esposa também. Se Deus prometer algo para a esposa, aquela promessa também é para a esposa, para o esposo e para os filhos. A promessa não é individual. Quando Deus chama você, a sua família está incluída na promessa de Deus. Ah, mas Deus tem um chamado na minha vida. Mas quem sabe de ministério sabe que a esposa é 50% do ministério do homem. E o homem é 50% do ministério da esposa. Um ajuda o outro, porque os dois caminham juntos. E por isso que existe isso. É a promessa de Deus. E Sara se apressou, quis dar um jeitinho, não esperou o tempo de Deus. Irmãos, parece que o tempo de Deus demora, mas Deus está moldando a situação, sabe? Deus está preparando o cenário. O cenário não é meu, o cenário não é seu. Ele prepara tudo, ele vai capacitando, ele vai abrindo a mente, ele vai abrindo o entendimento, ele vai trabalhando de uma forma que nós não entendemos, mas ele está trabalhando. Talvez o trabalhar de Deus para você, o trabalhar de Deus para mim, não está sendo agradável, mas ele está trabalhando, ele está moldando. Porque o importante para Deus não é a aparência, é mudar o caráter, mudar o interior. E Deus ele vai trabalhando, fazendo de forma que nós não entendemos, mas ele está agindo, ele está trabalhando, ele está quebrantando. Muitas vezes ele parece, como muitos dizem, né? Deus está quebrando, né? Mas Deus não está quebrando o homem, ele está quebrando o orgulho. E muitas vezes não está quebrando a mulher, ele está quebrando o orgulho. Não é a pessoa que ele quebra, é o nosso orgulho. Porque Deus não tem interesse em te destruir, ele tem interesse em te restaurar, em te tornar novo, diferente. Porque muitas vezes nós duvidamos até de nós mesmos, mas Deus nunca deixou de acreditar.
Deus nunca deixou de acreditar em você, no que Ele prometeu para você. E o que Ele prometeu, talvez você desistiu da promessa. Mas aquele que prometeu não esqueceu do que Ele falou para você. E Ele não mudou. Aí, essa mulher teve um filho por nome de Ismael. E Ismael crescia e o coração de Abraão se alegrava muito. O coração de Abraão ficou muito feliz por ter um filho. E aquele garoto trouxe alegria para dentro de casa. E os irmãos sabem que os servos do Egito naquela época, então nós vemos que o que acontece? Aquela mulher, irmão, é porque eu perco o foco. Se eu perder a direção, eu perco o foco. Então nós vemos que de repente estava ali Agar. Teve o filho, Ismael. E Ismael crescia. Abraão se alegrava. E ali aquele lar era feliz. Mas nós sabemos que na cultura deles, que existia naquela época, a serva não podia desrespeitar a matriarca da casa. Conforme aquela criança crescia, aquela mulher se achou mais empoderada. Porque ela passou de serva, ela passou a ter os privilégios, porque ela teve filho do Senhor da casa. Ela não teve filho de um outro relacionamento, mas ela teve com o Senhor da casa. E ela começou a ter seus privilégios. Só que ela estava esquecendo que ela era serva de Sara. E o filho dela, e ela começou a zombar. E o filho dela começou a crescer e começou ali se apegar muito ao pai. E quando nasceu Isaac, o filho da promessa, o outro menino começou a fazer algumas zombarias e Sara não gostou. Porque aquela mulher, ela teria que repreender o filho. Porque na época que acontecia, na época deles, que houve isso, na época dos patriarcas, a dona da casa, a primeira esposa, que lá eles poderiam ter mais esposas, a primeira esposa, ela era a matriarca da casa. Todas as demais que vinham tinham que chamar ela de mãe. E os filhos que as outras servas tinham que respeitar aquela matriarca como mãe também. Porque ela era a senhora da casa. Ela era mãe, ela era a matriarca da casa, ela era a mulher de Abraão. E os restantes eram servos. E os servos teriam que tratar ela com respeito. E Ismael também tinha que tratar ela com respeito. Mas ela falou: olha, Abraão, não quero mais este menino, essa escrava aqui. Irmãos, o coração de Abraão se entristeceu, porque era filho. Imagine um pai mandar o seu filho para fora de casa por alguma causa, por algum problema, porque a mulher mandou: olha, você tira esse menino daqui que eu não quero esse menino mais. E ele era o pai. Era alegria, ele trouxe muita alegria para aquela casa. De repente o pai mandar ele embora. E de repente, e foi embora. Agar levou o filho. Abraão, e só que Deus deu uma promessa: olha, Abraão, fica tranquilo, pode mandar. Faça conforme sua mulher quer, pode mandar ele embora. Porque Deus, quando Ele promete, Ele garante, irmãos. Deus, quando Ele promete, Ele faz. Deus é justo, Ele é maravilhoso. E aquela mulher foi embora com o menino. Muitas vezes, irmãos, imagina a turbulência de sentimentos que tinha no coração de Agar. Porque muitas vezes nós só olhamos o caso de Sara. Nós olhamos porque ela é mãe de Isaac. Ela é da posteridade, ela é que vai dar a linhagem para todo Israel. E de repente todo mundo só repara ela, mas alguém já parou para pensar
o sentimento de Agar, de rejeição, de abandono, de desprezo. Enquanto eu servia, eu era útil. Enquanto eu servi para alguma coisa, eu tinha valor. Enquanto, irmãos, o desprezo, o abandono, a rejeição causa traumas nas pessoas. Quantas pessoas que foram rejeitadas pelos pais, quantos filhos que foram rejeitados pelos pais e hoje não conseguem se relacionar com a esposa, porque a mãe rejeitou. Aí não consegue se relacionar direito com o moço, não consegue se relacionar direito com a esposa, porque a mãe rejeitou. Não consegue, a moça não consegue se relacionar direito com o esposo, porque o pai rejeitou aquela pessoa. A rejeição, ela causa traumas na vida das pessoas. A rejeição, ela traz sequelas na vida das pessoas. A rejeição é duro, porque só o rejeitado sabe o sentimento que ele está passando. Só o rejeitado sabe o sentimento que é você ser útil um bom tempo, você serviu, mas no momento que você precisa, viram as costas para você. No momento que você necessita, te rejeitam, e a rejeição dói. Naquele momento, Agar foi rejeitada, Agar foi jogada ao relento, como uma criança. E nós vemos que uma criança com promessa, porque a promessa estava em Abraão. E vocês já ouviram falar que tudo que o homem de Deus toca, Deus honra. Tudo aquilo que uma mulher de Deus toca, Deus honra e multiplica. A promessa estava sobre ele. Então a promessa também estava sobre a linhagem dele. Por isso que nós temos que prestar muita atenção. A promessa que está sobre você está sobre os seus filhos. A promessa que está sobre você está sobre o seu lar. A promessa que está no seu lar está sobre as gerações futuras da sua família. Tudo depende de quem ora, dos pais que oram pelos filhos. A promessa estava na vida de Abraão, e os descendentes de Abraão também seriam abençoados através da promessa de Abraão. Tem promessa sobre a sua vida, Deus vai abençoar também a sua família e a sua descendência. Mas nós precisamos entender e compreender e jamais rejeitar aquele que Deus pôs próximo de nós. Porque nós vemos hoje, muito nos dias que estamos vivendo, crianças, jovens, adultos, adolescentes e jovens com depressão, síndrome do pânico. Muitos nunca receberam um abraço do pai. Ah, mas não tem pai, tem pai. Muitos não receberam nem o abraço da mãe e não sabem o que é um abraço. Não sabem o que é dizer eu te amo. Não sabe o que é dizer, olha pai, o Senhor é importante para mim. Olha mãe, você é importante para mim. Olha, muitas vezes a mãe está longe, mas irmãos, todo mundo hoje tem um aparelho de celular no bolso. Custa alguém ligar e falar, mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, olha, eu quero fazer algo pelo Senhor. Mãe, eu quero fazer algo. Filhos que estão longe. E muitas vezes a mãe diz, olha, ele foi para longe porque quis. Se não ligar para mim, eu não ligo. É orgulho. E precisamos não pensar desse jeito, porque nós servimos a Deus. E não queremos ver nossa família com sequelas de rejeição. Uma família que no futuro, se não cuidar, amanhã não vai poder se relacionar com ninguém, porque não consegue dizer eu te amo, porque nunca ouviu eu te amo de alguém. Nunca ouviu eu te amo dos pais, e também não vai conseguir falar eu te amo para a esposa. Nunca ouviu falando eu te amo da mãe, e também esse moço nunca vai falar o eu te amo para a esposa, porque a mãe nunca falou que amava. Então nós precisamos ter esta preocupação, porque Abraão, ele fez isso, ele tirou ela para fora de casa. Mas traumas ficam.
sequelas ficam, amarguras na alma ficam. Imagina o sentimento daquela mulher, de estar jogada ali. Ela estava vivendo em abundância, ela tinha pão toda hora, ela tinha alimento toda hora, ela tinha o que ela queria da casa, e de repente estava no deserto, sem uma gota de água para dar para uma criança. E o sentimento da mãe, muitos não podem entender o que aquela mãe fez. Ela falou: vou ficar aqui de um tiro de flecha, longe, para não ver o choro da criança e não ver a criança morrer. Irmão, mas nós podemos não ouvir o choro, mas Deus está ouvindo o choro e o lamento. Deus é aquele que ouve o choro, Deus é aquele que ouve o clamor, Deus é aquele que atende as súplicas, as orações. Nós vemos que Ana orava porque ela precisava e esperava o milagre do Senhor, e ela orava. E ela orava e chorava diante da presença do Senhor, e o Senhor ouviu o seu choro. Muitos servos e servas do Senhor choram diante da presença do Senhor, clamam diante da presença do Senhor, esperando uma resposta. E tem momento que é só chorando mesmo, tem momento que é só clamando mesmo, porque muitas vezes você é mal compreendido, você é rejeitado. Muitas vezes as pessoas olham para você e não entendem, não querem entender. E muitas vezes é permissão de Deus, para Deus falar: olha, ninguém te entende, mas eu estou aqui. Ninguém te compreende, mas eu entendo você. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que muitas vezes erram e se culpam, ficam se sentindo com aquele remorso, aquela culpa, aquela angústia, sendo que muitas vezes Deus já olhou e falou: você para mim é como uma criança, eu já te perdoei. E a pessoa está se amargurando, está se torturando, esquecendo o imenso amor de Deus, porque Deus vê tudo, Ele contempla tudo. E aquela mulher, ela estava ali preocupada com seu filho. De repente o anjo chegou e falou com ela, porque o menino tinha promessa. Ele não disse que ouviu o choro de Agar, ouviu o choro do menino, porque a promessa de Abraão estava sobre a vida. A promessa de Abraão não estava sobre a vida de Agar, estava sobre a vida da descendência de Abraão. Estava sobre a vida de Sara, esposa de Abraão, e a sua descendência. Nós vemos que família, nós estamos hoje no culto denominado culto da família. Família é a base de tudo. Jamais. Tem muitos pais hoje abandonando os filhos, deixando de orar pelos filhos. Esposa dizendo: meu filho dá, meu marido dá trabalho, meu filho dá trabalho, manda embora e reconstrua tudo de novo. Deus não mandou você reconstruir nada. Deus não está mandando você fazer nada disso. Deus não está mandando você abandonar aquilo porque você acha mais fácil. Deus quer que você batalhe e lute pelo seu lar, para que ele seja um lar conservado e abençoado pelo Senhor. Oh, aleluia! Porque o nosso lar é constituído pelo Senhor. Porque o nosso lar foi Deus que fez. O seu lar foi o Senhor que te deu. A sua família, os filhos que são herança do Senhor, são promessa do Senhor para a sua casa. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que passam prova e querem já abrir mão. Pessoas que passam dificuldade e já querem abrir mão. Tudo o que as pessoas querem fazer é procurar facilidade em um mundo de tecnologia. Porque hoje, você toca numa tecla, você faz uma transferência. Hoje você toca numa tecla, faz um curso online. Tem pessoas que trabalham até em casa. Fácil. Quero comer, não quero fazer comida hoje. Então, vou pedir um iFood. É rapidinho, o moço vem e entrega. Mas relacionamento, eu não posso.
abrir mão de filho que Deus me deu. Você não pode abrir mão de uma filha que Deus te deu porque ela te dá trabalho. Você não vai abandonar um filho ou uma filha porque ela te causa dor de cabeça. Nós não podemos abrir mão de algo, mas nós temos um Deus que é Deus que constrói, um Deus que faz tudo novo, um Deus que restaura a aliança, um Deus que perdoa, um Deus que restitui, um Deus que transforma o mais vil homem em um homem ou a mulher de Deus. Um Deus que transforma o alcoólatra num servo de Deus, um traficante, um Deus que transforma o viciado em um homem de Deus. Um Deus que muitas vezes resgata a prostituta da prostituição e torna nela uma mensageira da palavra do Senhor. Como podemos nós achar que não tem mais jeito? Aquilo que Deus prometeu e disse que tem. Como é que nós podemos achar que não tem sentido para nós? Então nós estamos esquecendo que o nosso Deus é grande, e Ele é Deus transformador, é Deus que faz tudo novo, é Deus que restaura, é Deus que constrói, aleluia, é Deus que cura. Ah, não quero mais fulano, porque fulano está enfermo. Ah, fulano acho que não está com as pernas boas, não está mais com condição de trabalhar, não quero mais. Oh, nós precisamos olhar para Deus e olhar para nós, quem nós éramos, e Deus nunca nos rejeitou. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou de lado. E nós muitas vezes queremos abrir mão daquilo que Deus deu para nós cuidarmos. Os filhos, por mais que dê trabalho, são seus e herança do Senhor. Esposo, que esposo dá trabalho mesmo, né? Quem é esposo sabe que esposo dá trabalho mesmo, né? Esposo dá trabalho, mas foi o esposo que Deus te deu. Então honre, sirva a Deus. Eu já vi mulher, como eu contei um testemunho aqui uma vez, de uma missionária que ela estava numa vigília, e ela disse que o esposo dela era alcoólatra. Todo dia ele chegava caindo em casa. Todos os dias, trabalhava todo dia, mas quando chegava do trabalho, chegava caindo. Aí um dia, fizeram um culto de oração dentro da casa dela. E o homem de Deus disse para ele: olha, você vai ser um pastor e vai ser um homem de Deus. A irmã sábia, porque a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia, ela começou a tratar o esposo como ela trataria um pastor que ia na casa dela todos os dias. E ela fazia o bolo que ele mais gostava. E ela começava a agradar ele. Chamava ele, ó meu pastor, honrando aquele homem. Teve um dia que aquele homem se sentiu tão envergonhado da situação que ele vivia, e a mulher tratando ele com tanto amor, que ele aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e se tornou um pastor e andou com ela. Irmãos, não desista do seu lar, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Olha, por mais, família é algo que Deus deu, às vezes é duro, às vezes é complicado, porque não existe nada perfeito neste mundo, mas você olha para o tamanho da sua prova. Tem pessoas passando prova maior do que a sua. Quantos homens de Deus estão pregando a palavra, quantas mulheres de Deus estão pregando a palavra, e o esposo está nas ruas, e as esposas estão nas ruas. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus estão dentro da igreja, e os filhos não sabem nem aonde estão. Oh, aleluia! E por que abandonar? E por que rejeitar? Há uma promessa sobre o seu lar, há uma promessa sobre a sua família. Se os seus filhos são herança do Senhor, eles serão salvos pelo Senhor, eles serão resgatados pelo Senhor. Mas precisamos abrir mão do nosso orgulho.
Precisamos abrir mão de nós mesmos e achar que tem que ser tudo perfeitinho para nós. Muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecerem para edificar a nossa fé. Deus permite algumas situações para nós lembrarmos que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o obedecem. Deus não dá galardão para murmurador. Deus não dá galardão para murmuradora. Deus dá galardão para aqueles que o buscam, para aqueles que não andam reclamando. Muitas vezes eu vejo irmãs tão abençoadas aqui nessa igreja, irmãs que muitas vezes estão enfermas e estão dando glória a Deus, está enferma e dando risada, e às vezes até eu, como pastor da igreja, dá vontade de chorar e as irmãs dando risada. A prova é tão grande, passando tanta dificuldade, e o sorrisão assim, aí você olha, meu Deus, o Senhor, meu Pai, habita nessa vida, porque somente uma pessoa que Deus habita dentro dela, ela está com um problema, mas ela sabe que o nosso Deus é maior do que o problema. O nosso Deus é maior, irmão, maior que o mar vermelho. Só bastou, irmão, evangelista Dilson, um cajado. É como controle remoto hoje, né? O povo cria controle remoto, o controle remoto já estava na mão de Moisés. Tocou na água e o mar se abriu. O controle está na mão de Deus, irmão. Os seus filhos, sabe aquele filho, aquela pessoa da sua família que mais te dá trabalho, talvez é o que Deus mais vai usar. Aquela pessoa da sua família que só te dá dor de cabeça, te faz chorar, te tira lágrimas, muitas vezes te faz perder a bênção, e você fala, meu Deus, a pessoa me fez sair da comunhão. Talvez é a pessoa que mais vai te dar orgulho nessa vida. Não podemos, irmãos, fazer como a mulher de Ló. Não podemos fazer como a mulher de Ló, abandonar, olhar para trás e achar que lá atrás era melhor, achar que o mundo era melhor, achar que sem Deus estava mais fácil, porque a Bíblia nos diz que sem mim nada podeis fazer. Nós não somos nada sem Deus, e por isso, nesta noite, vamos nos agarrar a Cristo. Vamos fazer, porque você é como Ismael, tem uma promessa sobre a sua vida. Nós que estamos aqui hoje, somos filhos do Senhor, temos uma promessa sobre nossa vida, mas basta nós clamarmos ao Senhor e parar de querer dar um jeitinho aonde Deus quer fazer. Não gosto, irmão, dessa coisa de jeitinho. É como aquela pessoa que nós falamos no estudo. Deus promete um carro. Aí a pessoa vai na agência e compra um carro de última geração, sem Deus ter mandado. Mas Deus falou que ia me dar um carro. Não, você fez dívida. Deus não te mandou fazer isso. Ele falou que ia te dar. Então Ele vai te dar condições de ter. Ele não vai te dar condições de muitas vezes você sujar o nome e dizer que foi Deus que sujou. Não, foi você que puxou a prova com as suas mãos. Então muitas vezes nós precisamos olhar e não dar o passo maior do que a perna e fazer aquilo que Deus mandou fazer. Se nós fizermos a vontade de Deus, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus abençoará a nossa vida e a nossa família. Amém, irmãos? Peço que Deus coloque de pé nessa noite. Irmãos, lembre daquela pessoa nessa noite que talvez você ache que não tem mais jeito. Ore pelo seu lar, ore pela sua família. Aquela pessoa que você acha que muitas vezes não tem mais solução. Mas saiba que para Deus nada é impossível. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno e poderoso Pai.
Deus querido, te louvamos, ó Pai, nesta noite. Te glorificamos, ó Deus, te exaltamos porque o Senhor é maravilhoso. Neste culto de hoje, Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha visitar a cada família, a cada causa. Meu Deus, contempla os corações aqui nesta noite. Contempla, meu Pai, o desejo de cada um, porque, meu Pai, eu sei que desde o raiar deste dia, o Senhor marcou esse encontro conosco. Meu Pai, venha resgatar famílias, ó Pai, filhos, esposos, ó Pai, que muitas vezes as esposas choram e clamam, Senhor, para ver os seus esposos na presença do Senhor. Ó Pai querido, esposos, ó Pai, que muitas vezes querem ver a sua esposa juntamente, Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha trabalhar, e o Senhor já está trabalhando. Que o Senhor vai fazer milagre. Eu creio que o Senhor já está operando em nosso meio, ó Pai, porque a Tua palavra jamais volta vazia, Senhor. Pai, pais, mães que muitas vezes já pararam de orar pelos seus filhos, desistiram, Senhor, que nesta noite, ó Pai, oh, meu Pai querido, Senhor da glória, permita um sinal, permita uma resposta, meu Pai, no coração desta mãe, deste pai, para que, Senhor, meu Deus, saiba que os seus filhos são importantes, há uma promessa sobre a vida deles, ó Pai. Deus querido, Deus maravilhoso, Deus de toda glória, abençoa, meu Pai, relacionamentos conjugais aqui nesta noite, para que famílias, meu Deus, possam viver em comunhão, meu Pai, para que o nosso lar, a nossa casa, Senhor, seja uma extensãozinha do céu, ó Deus, para que a nossa casa, Pai, seja um lugar onde reine a paz, a comunhão e a alegria, Senhor. Oh, Pai querido, abençoa famílias aqui nesta noite. Oh Senhor, famílias, ó Deus querido, que o inimigo pensou, ó Pai, que estava no controle, ó Deus, mas quem está no controle é o Senhor, meu Deus querido. Só o Senhor, ó Pai, tem poder sobre nossas vidas. Só o Senhor tem poder sobre a nossa casa. Só o Senhor tem poder sobre a nossa família. Só o Senhor tem poder sobre a nossa saúde, Senhor. Oh, Pai, a nossa vida pertence a Ti, Senhor. A sua igreja, ó Pai, pertence ao Senhor, ó Deus. E sabemos que o Senhor, meu Pai, cuida daqueles que o Senhor escolheu, meu Deus. Por isso, nesta noite, fica conosco. Restaura cada vida, cada família. Oh, Pai, em nome do Teu Filho amado, Deus, nós te pedimos hoje, seja conosco, seja com o Teu povo. Pai, se houver alguém aqui entre nós hoje, com ferida na alma, com seu coração angustiado, com seu coração ferido, Senhor, o Senhor é aquele que cura, Senhor. O Senhor é aquele que tem o bálsamo, ó Pai. O Senhor é aquele que nos traz conforto e alegria, meu Deus. Pai, oh Senhor, meu Deus. Pai querido, Deus de amor, seja conosco. Seja com a sua igreja, ó Pai. E permaneça conosco. Quando esse irmão e essa irmã entrar dentro de seus lares, que as bênçãos do Senhor acompanhem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Ele é maravilhoso. Gostaria de fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém nessa noite que gostaria de reconciliar com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, Deus maravilhoso, aleluia. Deus grande, Deus de vitória. Oh, aleluia. Tem mais alguém, irmãos, gostaria de reconciliar com o Senhor, aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador?